e fortalecidos pela Tua palavra. Usa o Teu servo mais uma vez, Senhor, e fala conosco, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Eu saúdo os jovens com a paz do Senhor, amém. Eu saúdo os jovens da Almadura aqui com a paz do Senhor, amém. Estou vendo que vocês são um pouco preocupados, né? Ansiosos. Até os que não vão fazer Enem hoje. Mas eu trago uma palavra para o seu coração. Você que vai fazer e você que não irá fazer, e quem sabe o ano que vem você irá fazer esse Enem. Eu quero que você abra sua Bíblia em Josué, capítulo 1. Enquanto você procura Josué aí, eu quero agradecer a Deus a oportunidade. Irmão Nemoel que nos fez o convite aí. Os obreiros aqui da casa de Deus, da Almadura que estão trabalhando. Você que veio ao culto, que Deus te abençoe. Você que foi convidado e que veio ao culto também, que Deus te abençoe. Josué, capítulo 1. E nós vamos ler o versículo 7. Versículo 6: esforça-te e tem bom ânimo. Versículo 7: tão somente esforça-te e tem bom ânimo. Versículo 9: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Amém? Os irmãos podem sentar. Nesse culto destinado aí com o título pré-ENEM, né? Pré-ENEM é o exame nacional do ensino médio, aonde as pessoas se preparam para fazer uma prova. E eu estava pensando quando estava estudando a palavra de Deus, analisando. Na minha época era o primeiro grau, o segundo grau, e a gente fazia um vestibular. Agora mudou, é o ensino fundamental, que é da primeira ao 9º ano, né? E o ensino médio, que seria o segundo grau. Quem tem o ensino fundamental aqui? Ou quem está cursando? Quem tem aqui o ensino médio, que é o que completou? Quem aqui já tem um curso? Já se formou? Quem? Olha aí. Tu também não, Fernando? Quase lá. Amém. E a gente tem escolhas quando nós somos jovens. Nós escolhemos o nosso futuro. Eu me recordo do meu pai, que ele estudou até o 5º ano. Meu pai hoje tem 82 anos, mas a sua mente é brilhante. Ele lê muito. Mas ele não teve o privilégio que eu tive, mas ele me proporcionou o privilégio de eu conseguir estudar, me formar. Porque os pais sempre querem que os filhos vão além daquilo que eles conquistaram. Eles sempre querem dar o melhor para o seu filho. Mas como era família grande, papai, quando nos seus 10 anos, 12 anos ali, já teve que sair trabalhar. E um dia ele estava me contando que catava um osso para vender. E hoje nós estamos vivendo um outro momento que Deus nos proporcionou
para esta geração que você está vivendo, que você pode estudar, independente do berço que você nasceu. Graças a Deus que o nosso país, ele nos proporciona o estudo em escola municipal, estadual, ou numa faculdade federal. E cada um que está aqui conosco nessa noite, com certeza tem um sonho, tem um projeto de vida. E se alguém aqui parou de estudar, volta a estudar novamente enquanto Jesus não voltar. Nós temos que fazer a nossa parte. E nunca é tarde para recomeçar. E quem sabe aqui terá médicos, advogados, juízes, delegados, né? Enfermeiros. Estude ou volte a estudar, que com o estudo você consegue ter um futuro melhor, um futuro brilhante. Todos os trabalhos são dignos, qualquer trabalho é digno, mas se você tiver um estudo, uma cultura, você vai um pouquinho além. E nós conseguimos evangelizar pessoas que às vezes a gente nem imagina, né? Que Deus coloca ao nosso lado. E vocês que vão participar desse Enem, que eu tenho certeza que Deus vai auxiliar, vai te dar sabedoria, inteligência, e você vai conseguir alcançar teu objetivo. Que lá na universidade você seja uma luz, você seja o sal. Porque quando eu ia para a universidade, quando eu ia para a faculdade, lá sabiam e lá vinham dizendo: aí está chegando o pastor. E hoje não chamam só quem é pastor, filho de pastor, né? Se sabem que você é da igreja, você já é um pastor. Até no teu trabalho, se você der um diferencial, você é um pastor, você é uma missionária. O Paulinho pode estar no caminhão, mas se ele descer lá na empresa, vão dizer: olha aí, está chegando o pastor Paulinho. O Davi chega na empresa, vão dizer: está chegando o pastor Davi. Ezequiel entra lá no quartel e sabem pelas redes sociais que Ezequiel prega, e daí vão dizer: lá vem o pregador, o pastor Ezequiel. Nós somos um referencial na nossa geração. Mas faça a tua parte. Para nós tudo é mais difícil, viu? Para nós nada é fácil conquistar. Mas só que quando nós conquistamos, nós sabemos que é Deus que está nos dando, nos honrando, nos privilegiando, nos colocando em lugares que a gente nunca pensou e nunca sonhou. Mas essa noite eu venho dizer para você, antes de pregar essa palavra: sonhe novamente. Nunca é tarde para sonhar os propósitos que Deus colocou no nosso coração. Volte a sonhar, mas faça a tua parte. Com a presença de Deus na nossa vida, essa presença nos dá coragem, essa presença nos ajuda a enfrentar qualquer desafio. Josué aqui, quando a palavra diz para Josué: seja forte, corajoso, não te assuste, não fique temeroso, não desanime, porque Deus é contigo, Josué. Josué era sucessor de Moisés. Moisés morreu. O povo ficou 40 anos caminhando no deserto, e quando Moisés morre, Deus constituiu Josué para levar ao povo a terra prometida. Deus sempre nos faz uma promessa, e Deus fala com esse jovem guerreiro, que quem sabe aprendeu, teve uma experiência ali ao lado de Moisés, mas ele se achou incapaz, quem sabe, de fazer esse ofício, de sair do deserto.
E não era só sair do deserto com poucas pessoas, era aproximadamente 3 milhões de pessoas e atravessar o Rio Jordão. Era uma experiência, mas Moisés foi chamado por Deus para essa grande missão, de conduzir ao povo para a terra que Deus tinha prometido. Deus também nos prometeu uma promessa, eu não sei qual promessa que Deus prometeu para você, mas certo é que quando Deus nos escolhe, Ele nos escolhe do ventre da nossa mãe e nos traz uma promessa. Quem está pregando aqui é uma promessa de Deus. Eu estava mais ou menos com 14 anos de idade, sentado aproximadamente lá passando aquela porta, umas 3 cadeiras atrás. A igreja antiga continuava aqui, nessas colunas. Daqui dessa coluna para trás não existia nada. E a igreja antiga continuava aqui, o púlpito. E numa quinta-feira, o pastor Luiz Antônio passou por aqui, que ele era um missionário no Uruguai, quando ele era missionário no Uruguai, e pregando aqui, ele olhou para mim, e eu escondido, porque a gente quer se esconder de Deus, e eu sentei lá escondidinho, mas aquele dia, Deus me marcou com uma promessa, e a promessa hoje está aqui pregando para você, dizendo: se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir os seus propósitos. Como Deus foi fiel com a missão que deu para Josué. E essa missão, Josué teve que ter coragem, ser obediente e ter fé. Quem vai fazer a prova no domingo, no próximo domingo, ele tem que ter coragem. Ele tem que ter obediência e ele tem que ter fé que Deus vai dar sabedoria e inteligência para ele responder as questões. Não pode entrar lá desanimado, aflito, dizendo que não vai conseguir. Tem que já chegar pensando: Deus me dá sabedoria, porque inteligência a gente aprende com a nossa inteligência lendo, escrevendo, estudando. Mas sabedoria vem do céu, sabedoria Deus nos dá. E quando Ele nos dá sabedoria, Ele abre a nossa mente, Ele abre o nosso entendimento. Que você tenha sabedoria, se você estudou, se você se preparou, se você fez a sua parte, saiba que também Deus vai fazer a parte dele. Que aquilo que é impossível para nós é possível para Deus, para que você dê testemunho na tua casa, para os teus amigos, para os teus conhecidos: olha, foi Deus que me colocou nessa universidade, nesse curso, foi Ele que abriu a porta, eu até fiz a minha parte, mas foi Deus que me deu coragem, me deu sabedoria, me deu fé, para mim conseguir alcançar os meus objetivos. Ao refletirmos sobre esse jovem Josué, somos desafiados a enfrentar os nossos medos, as nossas incertezas. Certo é que nós temos medo. Eu me lembro que quando eu ia fazer prova na escola, dependendo da matéria, a gente já ia tremendo, né, Nemoel? Aquela matéria que a gente não era bom. E eu me lembro que no 2º grau eu estudei aqui no Dom Hermeto, não era berçário, não era maternal, era, não me recordo agora, jardim de infância.
E o meu alimento que eu levava para esse jardim de infância era uma banana. E me chamavam de macaco. Quem estudava no Dom Hermeto era daqui. Aqui os prédios eram professores, concursados. Filho de papai ali da Travessa Santa Maria. Fui estudar no General Osório. Quando foram construir a casa, estudei lá no General Osório 3 anos. Voltei do General Osório, 4ª série, estudei no Castelo Branco. Cheguei no Castelo Branco, a professora me rodou. Tu não sabe nada, o papai foi lá, levei uma surra, não sabia nem ler na 3ª série, passei para a 4ª. Aí a professora lá do General Osório me passava porque eu era comportado, gostava de mim, eu era carismático. A professora chegava lá no final do ano, 10 para o Leonardo. Passei, cheguei aqui, a professora nem me conhecia, me rodou. Repeti o ano. Cheguei no Dom Hermeto novamente na 4ª série. Alcancei minha irmã. Minha irmã era um ano mais velha do que eu. Minha irmã também rodou e eu alcancei ela. Fomos a mesma turma. Fui para o Uruguaiana, 2º grau. E lá tinha uma professora de matemática chamada Maria Helena. Só passava quem conseguia a mesma média. Ela não dava nota para ninguém. Não tinha argumento com ela, ou você sabia ou não sabia. E matemática é 1 mais 1 é 2, né? E naquele primeiro ano ali no Uruguaiana, fiquei em recuperação, e não só eu. Da minha turma eu acho que ficou 70%. Eram 3 turmas de manhã, quando a gente viu aquela nuvem de gente em recuperação. Fiz a prova de recuperação. Pedi para o pai orar, para a mãe orar. Antes de ir para a prova, oraram por mim, jejuaram. Campanha de oração. Cheguei para fazer a prova, fiz a prova. Cheguei em casa, a mãe perguntou: como foi, Leonardo? Não sei. E o pai era sisudo. Como foi, Leonardo? Não sei, pai. Tá bem, mas tu sabe as consequências, né? Para mim aprender a tabuada era assim, ó, pessoal. O pai saía e deixava a tabuada na mesa lá. Leonardo, aprenda a tabuada, que quando eu retornar eu vou ter que tomar tabuada. Aí ele retornava lá e perguntava a tabuada de trás para frente, frente para trás, errava uma, tá, Leonardo, fica mais um pouco aí, se quando não aprender, tu não sai daí. Era assim, né? E quando eu chego no dia da publicação das notas, eu entro na escola. E quando eu entro na escola, quem estudou no Colégio Uruguaiana? Ninguém. Ah, vocês estudaram. Vocês sabem o saguão ali de baixo? Tem um refeitório, né? Tinha lanchonete. Antes de subir as escadas ali embaixo, ali tinha umas mesas. E quando eu chego na escola, assim, aquela nuvem de gente sentada nas mesas, tudo desanimado, né? Tudo aflito ali, cabeça baixa. Um chorando, eu disse, me lasquei. Rodei. Aí nem quis falar com ninguém, fui lá ver, né? No mural. Lá estava o Leonardo, aprovado. Daquela mundaral de gente lá, só eu e uma colega minha passamos. Quem me ajudou a fazer essa prova? Deus. Então eu venho te dizer assim, confia. Confia. Confia naquilo que você colocar para fazer na sua vida, porque é Deus que nos capacita.
É Deus que nos dá inteligência e sabedoria. Eu quero que você abra a sua Bíblia aí. E essa palavra é para você também, que não vai fazer o Enem. É Deus que nos capacita e nos dá inteligência para todas as áreas da nossa vida. Em 1 Tiago quer dizer, não primeiro, né? Primeiro não existe. Tiago, capítulo 1, e versículo 5, vai dizer assim: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, não o lança em rosto, e se lhe é dada. Peça, porém, com fé, não duvidando. Porque a dúvida é semelhante à onda do mar que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Então peça no dia de amanhã sabedoria e tenha fé, não duvidando, porque o Senhor nos capacita. Independente do momento que você está passando, o Senhor nos capacita. Porque a Bíblia, e aqui Josué, Deus dá um recado para Josué dizendo: medita na minha lei de dia e de noite. E a Bíblia é o verdadeiro suplemento para enfrentarmos qualquer desafio. As pessoas buscam em muitos lugares alguma forma de amanhã, nos seus desafios do dia a dia, terem pensamentos positivos. Mas Deus nos deixa a sua palavra, que é a Bíblia, que é o nosso maior suprimento, é a palavra de Deus. Quando nós lemos esta palavra, ela é um suprimento que nos dá coragem, nos dá fé, nos dá fortaleza para caminharmos aos nossos desafios. Por isso, não se apavore, não desanime na tua jornada, não desanimem, porque certos desafios nos demonstram que Deus está conosco, que é Deus que nos abre as portas, que é Deus que nos capacita, que é Deus que nos coloca em lugares que às vezes nós não pensamos. O Fernandinho mesmo trabalha ali no Santana, né, Fernando? Eu vejo ele passar ali por casa, né? Ele nunca me disse, mas ele está ali. E ele sabe que foi Deus que abriu aquela porta para ele ali. Muitos quiseram chegar naquele lugar, mas foi Deus que abriu aquela porta. Porque muitos querem fechar a porta para nós, porque a nossa luz brilha mesmo, crente. Mas só que quando Deus abre uma porta para mim e para você, por essa porta ninguém passa, é só você que vai passar. Porque o teu sonho não é só o teu sonho, é um sonho que Deus colocou no teu coração. Então viva o teu sonho, os teus projetos, não se apavore, não desanime. Os discípulos, quando estavam naquela embarcação, que veio uma tempestade, eles se apavoraram, temeram. Eles eram marinheiros profissionais. Eles sabiam a maré, o vento, o mar, para onde iam colocar o leme daquela embarcação. Mas no momento daquela tempestade, eles se apavoraram e tentaram segurar aquela embarcação, mas no momento que eles viram que não conseguiriam, eles se lembraram que tinha Jesus de Nazaré, que estava dormindo ali na polpa daquele barco.
E nessa noite, através dessa palavra, lembre-se que dentro do teu coração não te apavore, porque com você tem alguém maior, que é o Espírito Santo, que vai te dar sabedoria, que vai te dar entendimento, porque Deus está conosco em todos os lugares, em todos os momentos da nossa vida. Deus está conosco. Por isso que ele vai dizer para Josué: Josué, onde você colocar a planta do teu pé, aí será vosso. Aonde você estender a tua mão, Josué, aí será vosso. Saiba que você tem autoridade para orar, para pedir para Deus, e Deus te dá com fé. Tenha fé. Sonhe novamente. Ler a Bíblia nos dá a oportunidade de nós tomar conhecimentos e promessas que Deus fez e cumpriu na vida daqueles que entregaram a sua vida aos propósitos de Deus, como Josué entregou a sua vida para Deus. E por causa do propósito que Deus tinha com Josué, e por causa da obediência de Josué à sua palavra, e por causa das renúncias de Josué, Deus colocou Josué num lugar de prestígio. Às vezes você está plantando, você está no teu deserto, você está renunciando, você está obedecendo a palavra, você está pagando um preço, mas saiba que você pagando um preço, Deus vai te colocar num lugar de prestígio. Vale a pena. Vale a pena, mas faça a tua parte. E eu quero encerrar nesta noite aqui, dizendo para você uma palavra que está em Filipenses 4:13, que diz: tudo posso naquele que me fortalece. É Deus que nos fortalece. Saiba que é Deus que está te fortalecendo nesta noite. Eu não sei qual é o teu caminho, qual é a tua história, mas eu quero te dizer: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo Ele fará por você. Porque 1 Pedro 5:7 vai dizer: lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Por isso que você tem que lançar hoje dizendo: Deus, eu já preparei, eu me estudei, eu me esforcei, agora eu entrego para Ti. É contigo, me dá sabedoria, me dá inteligência no dia de amanhã, me dá inteligência para mim fazer essa prova. E eu tenho certeza que se Deus estiver contigo, que estará, você terá êxito. E nós queremos, depois do Enem, irmão Nemoel, vim neste culto aqui para jovens testemunhar que foi Deus. Xeramande, porque foi Deus que nos deu sabedoria. Quando você voltar a estudar novamente, eu fazer um concurso, deu testemunho dizendo: foi Deus que me deu sabedoria. Eu fiz um concurso, eu passei. Foi Deus que me auxiliou, foi Deus que me ajudou. Faça a tua parte. Nada cai para o crente. Deus não troca nada conosco. Nada cai de paraquedas para nós. Tudo é mais difícil. Todas as nossas conquistas são mais difíceis, mas todas as conquistas nós sabemos reconhecer que foi Deus que nos deu. A casa que tenho, o alimento que comi, o carro que tenho, a roupa que visto, a família que tenho, a porta que Deus abriu, foi Deus que me deu. Não te preocupe pelo dia de amanhã, mas faça a tua parte no dia de hoje. Te dedique aos cultos, te dedique na oração, te dedique a renunciar ao teu querer, à tua vontade, porque Deus é bom, Deus nos abençoa quando nós fizemos a nossa parte. Persevera na oração. A oração é a chave, jovem.
A oração ainda é chave. Que Deus nos deu aqui na terra para nós clamar por Ele, e Ele abriu uma porta aqui na terra daquilo que nós precisamos. Não feche essa porta da oração, preserve a tua oração, crendo que quando você ora, você está entrando em sintonia com Deus, Ele está ouvindo o teu clamor, atento ao teu clamor. E eu encerro aqui dizendo, ou comentando sobre um jovem que foi jovem aqui comigo, que Deus me deu o privilégio, há muito tempo não via ele. Ele veio uma vez aqui na minha casa, quando a Larissa nasceu, depois nunca mais vi. Se passou anos, e no centenário da igreja, eu estava lá em Canoas, com o pastor Elias numa mercearia comprando churrasco, e quando eu estou na fila assim, chega ele e me abraça. Nós nos encontramos ali, o Marcelo me abraça, nós nos abraçamos, e eu sabia que ele morava em Canoas, não sabia onde, e deu causalidade que onde ele mora era perto daquela mercearia. E o Marcelo foi jovem comigo aqui. O Marcelo foi jovem comigo aqui. O Val do Brasil foi jovem comigo aqui. O Jeremias foi jovem comigo aqui. E aqueles que foram jovens comigo aqui, Deus tem abençoado, Deus tem guardado. O Marcelo tocava teclado, tocava violão, tocava saxofone, tocava baixo, e ele trazia todos os seus instrumentos da igreja. Quando não tinha música, ele tocava teclado, todos os cultos ele estava aqui. Tentou passar para a banda do exército, não conseguiu. Tentou alguns anos ali aquela prova e não passava. Passou para a brigada militar, para a banda da brigada. E ele dizia assim: eu não vou fazer para aeronáutica, porque para aeronáutica é mais difícil. Se para o exército já é, eu não consegui. A aeronáutica é muito mais elevado, o nível é maior, a matéria é muito mais matéria. Ele passa na brigada, vai servir em Santiago como cabo da banda. E ali em Santiago, alguém entusiasmou e ele disse: não, vamos fazer para a aeronáutica. Ele disse: eu vou arriscar. Arriscou, mas só que Deus queria que ele entrasse na aeronáutica. Tirou uma ótima nota. Hoje ele é oficial, eu acho que está quase se aposentando meia idade. Então Deus abençoa, viu? O Valdo, militar, vai se aposentar daqui uns dias. Deus abençoa, mas faça a tua parte. São pessoas que não tinham nada, mas Deus abençoou. O Jeremias é amado pelo Ismael. Amado. O Ismael, eu fui num aniversário e sentei. O Jeremias me colocou na mesa do Ismael. Eu não perguntei nada para o Ismael. Ele só foi me falando de bem do Jeremias. Então Deus nos coloca em lugar de prestígio. Ele cuida da nossa vida. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará por você. Mas só que você tem que entregar verdadeiramente o teu coração. E eu quero orar por você, eu quero que você fique de pé. E eu quero convidar os jovens que vão fazer o Enem amanhã, que passe aqui na frente. Eu quero orar por você. Vamos lá.
Vem mais aqui. Vem mais aqui, meninas, aqui na frente, bem aqui. Mais pra frente, Larissa. Tá bom. Esses aqui que vão fazer o Enem. E nós vamos orar. E vocês vão testemunhar que é o... Eu não sei quem vai passar, mas vai passar. Agora eu quero orar por você que tem um sonho e quem sabe parou. Eu também quero orar porque essa palavra é para você também. Passe aqui na frente, eu quero orar por você. Quem sabe você parou numa estrada dizendo não tem mais jeito, não vou fazer, mas venha que eu vou orar. Quero orar por você.